Nós estamos dando sequência ao tema de uma vida abençoada. E é uma alegria ter você aqui nesta noite, estarmos juntos, para que nós possamos aprender o que Deus quer falar acerca da nossa vida, da nossa vida financeira, da nossa vida como um todo. E uma das coisas que o tema de hoje é riqueza, pobreza ou prosperidade. Há uma grande confusão na mente das pessoas, e não só da humanidade, mas boa parte dos cristãos, parece que confundem as coisas. Muitos cristãos que estão correndo atrás das coisas, correndo atrás das coisas deste mundo desenfreadamente, esquecendo-se daquilo que Deus tem para ele e do grande propósito que eu e você fomos chamados a cumprir, né? E a maneira como a gente vive expressa aquilo que cremos e é onde colocamos os nossos valores. Eu queria falar com você hoje que pobreza e riqueza, pode mudar, pobreza e riqueza são o mesmo lado, são dois lados de uma mesma moeda. Pobreza e riqueza são os dois lados de uma mesma moeda. Por que eu quero dizer isto? Porque ser pobre ou rico não muda o destino das pessoas. Ser pobre ou ser rico não muda o propósito de vida que as pessoas têm. As pessoas podem ser pobres ou podem ser ricas e elas viverem uma vida completamente aquém daquilo que Deus sonhou para elas. E muitos cristãos estão iludidos, pensando que riqueza e pobreza são dois extremos de uma trajetória. Por exemplo, eu vou trabalhar, eu vou viver a minha vida de maneira que eu alcance determinadas coisas. E muitos de nós estamos vivendo a nossa vida condicionada ao que nós vamos ter, ao que nós vamos fazer, ou o que nós vamos alcançar. E como cristãos, nós devemos pensar nestas coisas, mas com um propósito menor em relação ao que Deus sonhou para mim e para você. A palavra de Deus prometeu que nós íamos viver uma vida farta, uma vida completa, mas muitos nesses dias, e principalmente aqueles que se chamam filhos de Deus, estão com uma mentalidade absorvida por um espírito, uma mentalidade absorvida por um espírito que leva eles a pensarem da seguinte forma: eu vou pôr toda a minha vida nisto, eu vou pôr toda a minha vida, a minha expectativa. E quando a gente fala de riqueza ou pobreza, a gente não está falando só de dinheiro, não está falando só de dinheiro. Ou eu vou colocar minha vida muito nesta coisa, ou naquela, ou numa outra. E muitas vezes nós fazemos do nosso trabalho, dos nossos afazeres, dos sonhos que nós às vezes temos, coisas que estão em um extremo e estão em outro, e eu vivo a minha vida de maneira que eu queira atingir esse alvo, esquecendo-me daquilo que eu fui chamado para viver. E nessa noite eu queria pensar um pouco com você acerca do propósito pelo qual Deus nos criou e o que Ele tem para nós. Alguns pensamentos errados. Olha só, atingir a linha de chegada para mim, muitas pessoas pensam assim: significa ter deixado a pobreza para trás e ter ficado rico. Quando eu conquistar, quando eu conseguir, quando eu chegar lá, quando eu tiver conquistado o XYZ, e então há um sonho muito nas pessoas de ganhar dinheiro, de conquistar as coisas. E por outro lado, tem gente que pensa assim: eu nasci pobre mesmo, e já que eu não vou conquistar nada, já que a minha vida chegou neste ponto e nada aconteceu, então eu vou viver do jeito que é possível viver. E aí, o que a gente aprende é que quem pensa assim está numa roda de hamster, correndo, e não chegando a lugar nenhum. Porque mais do que ser rico ou pobre, Deus nos fez para um propósito, para um grande propósito. Certamente, uma pessoa que pensa assim, que fez da sua vida um alvo e mirou só nas coisas desta terra, muito provavelmente essa pessoa ainda ela não conhece e certamente ela desconhece o que Deus sonhou para ela fazer. E o interessante é que muitas pessoas incansavelmente
têm corrido atrás de coisas, ou têm vivido uma vida sem nenhum propósito, ou elas dão todo o seu tempo, dão todas as suas energias, ou elas canalizam tudo aquilo que elas têm para algo humano, ou elas não estão nem aí com nada. E há dois tipos de pessoas que nós podemos estar vivendo: centrados num propósito que não seja o de Deus, ou brisando completamente. O que você está fazendo? Não sei. Para onde você vai? Também não sei. E este espírito tem consumido algumas pessoas. Muitas pessoas, se você fosse perguntar para elas qual é o destino que elas sonham, que elas pensam, elas não saberiam responder. E principalmente o que Deus tem para você, para mim, nós não saberíamos responder. E viver uma vida sem dar respostas a esta pergunta é viver longe daquilo que Deus fez, porque cada pessoa que está aqui nesta noite foi criada com um propósito que só você pode executar. A sua vida não é um acidente, você não nasceu neste mundo por causa de uma união do seu pai e da sua mãe, não foi isso. Se você nasceu, se você veio à existência, se você lutou com milhares e milhares de espermatozoides, é porque há um propósito para Deus ter feito você chegar até aqui, e você precisa acreditar nisto. Não é possível que eu e você vamos passar pela nossa vida sem deixar o legado que o Senhor deu para que nós deixássemos. Isso tem muito a ver com o que a gente pensa acerca da nossa vida, do que é pobreza e do que é riqueza. Próximo. Quando você pensa errado, quando você vive em função das coisas que você vai conquistar nesta terra, você vive completamente enganado. Você vai condicionar, você vai dar o seu tempo, eu e você vamos colocar os nossos tempos, as nossas coisas, naquilo que vai nos levar a um engano, certamente. Há muitas pessoas que lutaram muito para construir grandes declarações de imposto de renda. E muitas delas, hoje, ao fazerem as suas declarações, elas tiram as coisas mais importantes da declaração de imposto de renda, que são as suas famílias. Muitos perderam seus cônjuges, muitos perderam filhos, porque se preocuparam em trabalhar para fazer com que uma declaração de imposto de renda fosse maior. E a grande verdade é que quem pensa desta forma viverá condicionado. Muitas pessoas não têm escolha, porque não presta atenção num propósito maior. Parece que a sua vida é só trabalhar, eu lembro do meu pai parece, não tinha um outro propósito na vida, ele acordava de manhã cedo, ia trabalhar e voltava. Que vida mais pobre, que vida mais pequena, porque o nosso trabalho responde a um projeto, ele responde a um propósito, e ele nos lega circunstância para que nós possamos abençoar outras pessoas. E quando a gente pensa errado, a gente vive não só condicionado, mas a gente vive estressado. E debaixo, sofrendo todas as instabilidades, e mais do que sofrendo as instabilidades, sendo levado por elas. Ora a gente quer uma coisa, ora a gente quer outra, ora a gente está pensando de uma forma, outra hora a gente está pensando de outra. E a Bíblia diz que um homem que não está convicto de uma coisa só que ele tem que fazer, do propósito de Deus que ele precisa responder, ele é como um homem levado pela onda do mar, que hoje está aqui, hoje está lá, não tem estabilidade. Você já viu? Você já andou de barco? Não há estabilidade nenhuma num barco, ele nem freio tem. Sabia que barco não tem freio? É engraçado isso. As instabilidades, o engano, o estresse, o condicionamento toma a vida de quem pensa que vou viver essa vida para me tornar uma pessoa, economicamente falando, melhor do ponto de vista de ter somente as coisas. Não é errado nós termos as coisas, é maravilhoso sonhar com uma casa melhor, com um carro melhor, e Deus nos chamou para isto, mas estas coisas todas têm o seu lugar e responde a um propósito na nossa vida. Vamos lá. Prosperidade, olha só, é o aspecto de uma vida. Prosperidade. Riqueza e pobreza pode se considerar uma coisa só, e o outro polo é prosperidade. Prosperidade. Existe uma diferença entre prosperidade e pobreza e riqueza. Há muita gente rica, muita gente pobre, que nunca de longe experimentaram o que é prosperidade. E tem muita gente rica e tem muita gente pobre que já experimentou o que é prosperidade. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. Prosperidade não tem a ver com quanto você tem na sua conta bancária. Prosperidade não tem a ver com quanto você carrega
no seu bolso. Nós vamos ver o que tem a ver, prosperidade tem a ver com uma vida frutífera. Frutífera. Há muita gente cheia de dinheiro e com dinheiro nenhum, seca, absolutamente seco. Seco, seco. O seu dinheiro, os seus recursos, ou a falta deles, não tornam o mundo, não tornam o ambiente em que essas pessoas um lugar melhor. Eu tenho um cliente que tem, nesses dias, o cara tem dinheiro, ele tem recursos. E ele tem passado por um momento de escravidão da bebida, uma escravidão do alcoolismo. E a gente tem abençoado, ministrado na vida dele. E a gente nota que não é o dinheiro, não é os recursos, é o que vai na mente, é o que a pessoa vai fazer com aquilo que ela tem. E o Senhor, quando Ele coloca no nosso coração propósito para que a gente possa usar o que Ele nos deu, quando Ele coloca propósito nisto, a nossa vida vive a melhor versão que uma vida pode viver. Né? Olha o que diz o Salmo 1. Aqui eu queria ler com você na versão da Bíblia a mensagem. E eu gostei desta versão, porque ele fala assim: como Deus gosta de você. Como Deus gosta de você. Você não aparece no bar do pecado. Você não anda à espreita no beco sem saída. Você não frequenta a escola dos desbocados. Ele está falando dos caminhos dos escarnecedores, né? Ele está falando da roda dos escarnecedores, do caminho dos pecadores. E ele diz aqui, pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as escrituras dia e noite. Você é como uma árvore plantada no Éden, dando novos frutos a cada mês, que nunca perde as suas folhas e está sempre florescendo. Quando Deus pensou em criar o homem, pensou criar eu e você, Ele pensou em criar alguém que estaria constantemente frutificando aonde estivesse indo. E eu quero dizer uma coisa para mim, para você nessa noite: nós podemos frutificar para o Senhor. A sua vida pode dar frutos muito bonitos, e eu sei que muitos aqui têm experimentado estes frutos. Frutos que vão abençoar as pessoas, frutos que vai mudar o ambiente, que vai transformar a atmosfera em que você vive. E aqui diz assim: você não é de jeito nenhum como os perversos, que não passa de poeira ao vento. Perceba isto, uma vida perversa, uma vida que funciona sem o propósito de Deus, ela é como uma poeira no vento. E muitas pessoas se sentem como uma poeira no vento. Não sabem para onde estão indo, não sabem para onde irão, não sabem o que farão, elas não têm perspectiva de futuro, elas não têm. Ninguém tem domínio do futuro, ninguém pode nem saber o que é amanhã. Mas quando existem pessoas que você olha para ela e você sabe onde ela quer chegar, você sabe para onde ela está conduzindo a sua família, os sonhos dela estão muito claros. Agora tem pessoas, a Bíblia diz de um viver, que sem dúvida nenhuma é parecido como poeira ao vento. Poeira ao vento. E tem muito cristão, infelizmente, vivendo como poeira no vento. Ele é lançado de lá para cá. Ele é lançado, você olha para ele, ele não tem um propósito, ele não tem um sonho, ele não tem um porquê a vida dele vale a pena. E muitas pessoas têm se angustiado, porque elas falam assim: eu quero viver uma vida com propósito. E uma vida com propósito é uma vida próspera. Olha só o que diz aqui: sem defesa nos tribunais, são companhia imprópria para as pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe. Olha que é isso, que é maravilhoso. O Deus de toda a graça, Ele traça o caminho que você escolhe. Ele traça. E o que você vai ser? Eu quero ser um médico. Então Deus vai delinear por onde você vai andar, para Ele usar isto para a sua glória. Ele ama as suas escolhas, Ele ama as suas opções. Ele tem prazer em chancelar, em validar, em patrocinar os seus sonhos que têm a ver com os sonhos dele. Mas ele fala assim: mas o caminho que eles escolhem, né, é uma pista escorregadia, os ímpios. Depois você medita no Salmo número 1. O conceito de prosperidade na Bíblia é o seguinte: ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele é bem-sucedido. Diga assim: essa promessa está sobre mim. Agora eu queria que você perguntasse para você:
o quanto você tem relacionado essa promessa que é sobre você com a realidade da sua vida. Pare e pensa um segundinho. O quanto eu e você temos sido bem-sucedidos naquilo que nós estamos executando e naquilo que nós fomos chamados para fazer e desempenhar. Talvez alguns de nós estejamos colecionando alguns fracassos. E eu quero dizer para você que Deus não precisa te ensinar na base do fracasso. Ele escolheu um caminho para te ensinar na base da obediência. Deus não tem fracasso para ensinar as pessoas. Fracasso é uma escolha que eu faço quando eu determino não fazer isto. Estar plantado junto às águas. Estar plantado junto às correntes das águas. O que é estar plantado junto às correntes das águas? É estar tomando as minhas decisões com base na identidade que Deus me deu. Tem coisas que combinam comigo e tem coisas que não combinam com a identidade que Deus me deu. Então, quando, deixa eu pôr aqui, ele é como a árvore. Como a árvore. Que árvore é esta? Que árvore é esta que está plantada junto a correntes de águas? É uma árvore que frutifica. Eu não sei se você já plantou uma planta. Eu fiz um pomarzinho lá no meu quintal. E eu coloquei uma árvore perto da outra, né? E as bichas estavam sequinhas, não estavam tendo água, né? A gente não ligava. Aí resolvemos dar água para elas. E como é impressionante você ir lá e ver virando flor. Hoje eu vi numa delas lá, já tem uma laranja lima nascendo. De ontem para hoje ela dobrou de tamanho. E eu fiquei perguntando para Deus, como no reino a gente pode dobrar de tamanho, irmãos. Dobrar de tamanho, dobrar de perspectiva. Porque você já percebeu como que nasce uma mexerica, uma laranja? Ela nasce pequenininha, em pouco tempo a vida dela ganhou expressão. E quando nós sonhamos com o que Deus sonha para nós, quando nós estamos neste ponto, tudo quanto nós fazemos, nós seremos bem-sucedidos. Você não pode mais aceitar, se você é esta pessoa, você não pode mais aceitar se condicionar num lugar onde você vai experimentar insucessos. Porque a palavra de Deus diz que você será bem-sucedido. Agora, você precisa, há um momento em onde nós paramos e checamos as nossas escolhas. Nós checamos as decisões que nós precisamos tomar. Deus está aqui para nos ensinar. A Bíblia diz que Ele enviaria o Espírito Santo, outro do mesmo tipo, para quê? Para dizer o que nós deveríamos fazer, como investir. E todas as vezes que nós deixamos de contar com a amizade de Deus em nos aconselhar, nós experimentamos o fracasso. E não porque Ele queira, mas porque nós não queremos ouvir a Ele. Se você está experimentando um fracasso hoje, eu quero te dar uma notícia estarrecedora. O Senhor Jesus não queria que você experimentasse esse fracasso. Ele não queria que você trabalhasse e não desse em nada. Ele ama a prosperidade dos seus servos, sabia disso? Ele ama. Quando você faz bons negócios, quando os negócios que eu e você fazemos traz glória para Ele, Ele vibra com isto. Ele vibra com isto. Prosperidade é uma questão de identidade. Pobreza e riqueza tem a ver com bens, dinheiro e coisas deste mundo. Conquistas. É o reino deste mundo. É o engraçado, irmãos, que eu não sei se você já percebeu, mas às vezes a gente não tem noção disto, muitas vezes. Mas eu e você, ao partirmos desta terra, tudo que é nosso ficará aqui. Ficará aqui. Ficará aqui. O seu carro, o seu relógio, o seu computador, o seu celular. As coisas intocáveis, elas ficarão aqui. E pobreza e riqueza são coisas que ficarão aqui. Sabia disto? São coisas que ficarão nessa terra. Agora, a prosperidade tem a ver com sonhos, tem a ver com pessoas. Tem a ver com o que você vai abençoar. Tem a ver com o que você vai ser instrumento para fazer crescer. Eu não sei se você... Eu tenho falado isso com a minha esposa sempre. Nesses dias eu tenho trabalhado. E há de um tempo eu falo assim, puxa, eu não sei se você vai entender o que eu vou falar. Eu não sei nem se eu vou conseguir ser claro ao ponto. Mas, sabe quando o meu dia é um bom dia? Não quando eu faço uma venda boa. Não quando eu, acertei no negócio.
Faz parte, eu estou lá para vender os seguros e eu consigo um ou outro aqui, ali, mas o que deixa meu dia com vontade de viver o outro é quando de fato eu consigo abençoar uma pessoa. É quando de fato eu pude fazer alguma coisa que entregou algo para uma pessoa. E se você ainda não experimentou isso, comece a provar disso, de ser bênção na vida das outras pessoas, porque isto é sinal de prosperidade na sua vida. Porque senão você só vai orbitar entre riqueza e pobreza. E a Bíblia tem um versículo lá em 1 Coríntios 15, 19. Se é só para esta vida que nós esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. A palavra de Deus diz que se a sua agenda é para este tempo, para este mundo, para as coisas humanas que você sonhou, você é o mais digno de lástima, e eu também. A Bíblia diz que uma vida digna é aquela vida que espera em Cristo para as coisas do mundo que há de vir. Só que tem um mundo que há de vir que ele já pode ser experimentado hoje nesta terra. Quando a gente fala de um mundo que vai existir, muitos crentes pensam assim: eu vou viver aqui do jeito que der, mas quando este mundo chegar, então eu vivo ele, porque enquanto eu estiver aqui eu vou viver do jeito que dá. Isso é um conceito pobre, um conceito contrário à prosperidade. Quando eu estiver vivendo esta vida aqui, eu vou viver de modo que eu possa fazer com que aquele reino que eu estou caminhando para ele seja experimentado neste mundo aqui. Agora, se você quiser ser próspero, você vai precisar mudar a sua maneira de pensar. Você vai precisar parar, você vai precisar recalcular a sua rota, e você vai precisar dizer o seguinte: quais das minhas percepções estão equivocadas? Quais são? Prosperidade começa por convicções do Deus que me chama de filho. Do Deus que me chama de filho. Se você é filho de Deus, se você é filho deste Pai, que você acabou de cantar, que o amor dele foi impressionante, né? Engraçado isso, né? Poxa, já tem 99 ovelhas, uma escapou, e não escapou porque o pai a perdeu, escapou porque desviou, ela que desviou. A Bíblia diz que Deus jamais perdeu uma ovelha. Todos que era seu eu guardei, em meu nome eu guardei, diz a palavra. Ele não perde as ovelhas, são as ovelhas que se extraviam. A uma nós extraviamos e fomos rebeldes, diz o texto. Só que sabe o que ele faz? Ele deixa as 99 e vai atrás de uma, porque essa uma é muito importante. E quando você tem esta convicção de quem você é, de que você é filho, quando você acorda e fala assim: eu sou filho de Deus, todo o céu começou a trabalhar em seu favor, porque você está dizendo quem é o seu pai. E é incompatível você ser um filho de um pai tão poderoso, vivendo uma vida tão aquém daquela que ele sonhou para você. Seja na sua saúde, seja nas suas finanças, seja no seu casamento, seja onde, no seu trabalho, seja onde for. Deus, a Bíblia diz que ele glorificou a Jesus. E ele não só glorificou a Jesus, mas ele nos chamou e nos fez reinar com ele. Então, se nós não tivermos noção de quem nós somos, de quem é a nossa identidade, nós vamos ficar orbitando entre pobreza e riqueza. E eu queria que a casa caísse para você hoje, como para mim tem caído. Não tenho mais, sabe, não é ter prazer nas coisas, é maravilhoso. Eu vou passear, vou viajar, tudo isso faz parte. Mas existe uma coisa maior. O meu dia só vale a pena ser vivido quando entra um abençoado lá no meu escritório, eu posso orar por ele. E essa semana eu tive a oportunidade, ontem eu estava contando, eu fui tomar um sorvete com a Sullivan e o Eric, e nós estávamos ali, de repente eu vi um maluco todo tatuado, mas dá pesada as tatuagens do cara. Eu olhei e falei assim: Senhor, eu estou aqui, aquele cara está ali, ele vai embora sem ele saber o que tu tens para ele. Como que eu vou deixar ele ir embora sem que o Senhor conte para ele tudo que o Senhor tem para ele? Aí eu falei assim: e aí, como é que eu vou abordar? Eu não consegui achar um começo de conversa. Aí, para acabar com isso que eu fiz, eu chamei ele. Eu não sabia o que eu falar, eu falei: vem aqui. Aí eu comecei a chamar ele, eu comecei a falar com ele. Falei: cara, as tatuagens de caveira, sabe? Eu falei: que maneira as suas tatuagens, meu.
Cara, sabe que você... Eu comecei a falar para ele quem ele era. Meu, você carrega uma realeza dentro de você. Sabe quem você é? E sabe o que ele fez? Ele começou a me contar a vida dele. Ele começou a contar coisas. Ele falou assim, eu não sei o que você vai fazer com essa informação. Se você vai daqui, vai contar para alguém. Eu sei que eu vou te contar um negócio. Eu nem estava perguntando nada. E o cara começou a me contar coisas pesadas. E começou a me contar de como a vida dele chegou no ponto que estava. Eu sou filho de Deus. E aonde eu vou eu tenho paternidade para compartilhar com as pessoas. Isto é carregar a prosperidade dentro de você. Quando você tem compreensão, se você quer ser próspero, você precisa saber de que reino que você está inserido. Você é parte de um reino que não tem falta de nada. O que está faltando para você hoje? O que está faltando para você hoje? O que é que está faltando para a sua vida hoje? Eu quero dizer para você, neste reino há todas as coisas. A Bíblia diz que o Pai vos agradou em dar o seu reino. Se Ele fez com que Jesus morresse por nós, como Ele não nos daria com Ele, graciosamente, todas as coisas? É porque você e eu, às vezes, olhamos na direção errada, daquilo que Ele não tem para nós. Nós estamos buscando coisas, nós estamos buscando prazeres, nós queremos ser felizes a todo custo e de qualquer jeito. Sendo que Ele tem um reino de prosperidade. Uma pessoa só pode atingir a prosperidade quando ela de fato conhecer a natureza de Deus. Quem é você, meu irmão? Quem é você? Quem é você? Você precisa saber que você é um filho amado. Isso é prosperidade total. Isso é 100% de prosperidade. Tem pessoas condicionadas a uma identidade. Elas vêm aqui na igreja, elas ouvem a palavra, mas elas não creem que elas são filhos de Deus amados. Sabe por que isso? Por causa da experiência de paternidade que elas tiveram com os seus pais. Elas não conseguem anexar uma coisa a outra. Mas eu queria te dizer, aí elas começam a fazer contas matemáticas que nós já vamos fazer aqui. Sabe, você não é escravo de coisa alguma, você não é escravo do medo, você não é escravo de coisa nenhuma. Porque há coisas na sua vida que você consegue, você fala assim, mas eu não consigo me livrar disso. Espera aí, quem é você? Você é um próspero? Você tem uma vida abençoada? Então nada te prende, nada te segura, nada te condiciona. Porque você é filho amado de Deus. Mas eu não venço isso. Não vence, porque não ganhou a convicção. Esse cara falava assim para mim, olha, mano, eu vou te dizer uma coisa, eu posso até ir para a igreja, eu já fui, mas eu gosto do bagulho. Eu gosto. Aí eu falei para ele assim, então, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você nasceu a sua filha, ela mudou muitas coisas no seu coração, não mudou? Mudou. Eu falei assim, você precisa conhecer um poder maior, uma convicção maior, que faz você largar o que vier pela frente. Então, quando você tem algo, quando você responde a um reino maior, você não é mais escravo de nada. Eu só sou escravo de alguma coisa que ainda me mantém preso, porque eu não conheci o reino lá do alto. Porque quando eu conheço esse reino, e eu sou efetivamente cidadão deste reino, eu vivo uma vida livre. Eu possuo a mente de Cristo. Se existe alguém que pode mudar alguma coisa neste mundo, sabe quem é? É você. É você. Deus vai mudar através de quem? Deus faz os milagres através de quem? Deus sempre usou pessoas. Então você precisa estar consciente da sua identidade. Aparentemente, o apóstolo Paulo ele viveu várias perdas e sofreu várias circunstâncias, mas nenhuma dessas circunstâncias arrancou a fé, a motivação, o que ele cria e o propósito da vida dele. E em todas estas coisas ele dizia, sabe o quê? Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Então, o que você fala de você? O que você profetiza de você? O que você diz de você? Você levanta de manhã cedo e fala assim, filho de Deus está escovando o dente, esse filho de Deus agora vai tomar café e vai sair e vai ver o sobrenatural. Esta é a postura do que Deus tem para você. Só que aqui eu noto e olho que há muitas mentalidades, há muitos corações que não conseguem, que creem em mentiras. Que creem em mentiras, e nesta noite Deus quer trazer luz para as sombras
de uma identidade fake, de uma identidade que você já não tem mais. Se você está aqui nesta noite, é porque você tem uma identidade próspera. Você é um próspero. Você é um próspero. E isso não depende de quanto dinheiro você tem. Você foi chamado para reinar com Cristo. Olha esse texto: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, se Adão foi capaz de instaurar o caos, Adão instaurou ou não instaurou? Não tocou ou não tocou o terror? Tocou. Agora, espera aí, tudo aconteceu. Agora, nós experimentamos todas as realidades das consequências que Adão passou para nós. Mas aqui diz a Bíblia o seguinte: muito mais, diga muito mais, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Cristo, por meio de um só, saber, Jesus Cristo. É o texto de Romanos 5,17. Irmãos, este evangelho é poderoso, porque ele começa a contar essas verdades para as pessoas, e a vida delas começa a mudar, porque elas começam a crer nisto. Agora, se Adão foi realmente precursor de uma vida miserável, e que legou para nós um destino de morte eterna, e Jesus mudou essa história, muito mais os que receberam da abundância de tudo isso vão reinar em vida. Você, minha senhora que tem 40, 50, 60, 70 anos, você vai reinar em vida. Deus te chamou para reinar nesta vida. O céu não terá um gosto tão especial se você não provar daqui já agora. Não precisa viver uma vida miserenta, lastimável, desgraçada para depois ir para o céu. Não foi isso que ele prometeu. Eu vim para todos, para que todos que, né, como que é o texto? Tenham vida e vida em abundância. Você sabe, está vendo? Ó? Você sabe. Eu vim para todos aqueles que creem em mim, tenham vida e vida com abundância. Então, se é uma vida com abundância, é uma vida que está além de pobreza e riqueza. É uma vida que se tornou próspera, uma vida que flui vida dela. Foi isso que nós fomos chamados para viver. E se você não entender isso, não tem como você ser próspero. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar vivendo, você vai continuar existindo para tentar ser rico, ou tentar ficar mais rico, ou ser menos pobre, ou viver do jeito que você está vivendo. A grande verdade é que quem eu sou e o reino que eu sirvo muda a minha maneira de viver nesta terra. O reino que eu sirvo, o Pai que eu tenho, muda a maneira de como eu vou viver nesta terra. Amém? Muito bom. Qual a natureza de Deus e do seu reino? Qual é a natureza de Deus? Qual é a natureza do reino de Deus? Uma natureza de bondade, sem nenhuma variação. Há muitas pessoas que não creem nisso. Há muitas pessoas que Deus acorda de mau humor. Deixa eu dizer, esse Deus que é pregado nesta igreja aqui, ele não acorda de mau humor. Ele sempre está de bom humor. Ele é um Deus bom, diz que a sua misericórdia é infinita. Ele quer fazer bem, mais do que você mesmo deseja. Você está aí no seu lugar, talvez vivendo um quadro de enfermidade, e você está pensando assim, foi Deus que colocou isso em mim. Deixa eu dizer, é mentira isso. Eu não sei porque umas pessoas são curadas e outras não. Eu não sei, eu não tenho a resposta. Mas eu sei de uma coisa, Ele é bom e Ele não é o autor da doença. Porque são duas coisas completamente distintas. A única coisa que Jesus fez durante ter estado nesta terra foi revelar a natureza do Pai. E Ele revelou a natureza de um Pai bom, de um Pai completamente bom. E a igreja tem falhado, nós cristãos temos demonstrado falhas ao demonstrar o caráter do Senhor. Acontece um problema, acontece um terremoto, acontece um negócio, a gente fala que foi Deus que mandou. A igreja tem deixado e tem transferido toda a culpa por crises, por problemas, por dificuldades, por tragédias que têm ocorrido com as pessoas. Está vendo aquilo? Foi Deus. Está vendo? Ele desobedeceu, ele é miserável. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está esperando uma oportunidade para derramar e manifestar a bondade dele na sua vida. Deus não está te esperando encontrar atrás da porta com o chinelo na mão, meu irmão. É mentira isto, Ele te ama. E quando o que mudou, você percebe o seguinte, o filho pródigo, que quero te dar uma prova, ele chega em casa depois de ter gastado tudo, depois de ter perdido tudo, depois de ter posto tudo a perder.
E o pai dele chega e faz o que com ele? Senta aqui, moleque. Tu vai ver o que vai ser bom para tosse hoje. Nós vamos ter uma conversa olho no olho. Nós vamos falar de homem para homem. Seu safado, seu miserável, seu não sei o quê. Palavras que nenhum cristão deveria dizer. E a gente às vezes ouve as pessoas falando: o pai fez isso? Não. O filho pródigo, ele pode dizer quem é o pai dele. Ele pode dizer quem é o pai dele. O pai dele é um Deus muito bom. E quando nós ganhamos a compreensão da bondade de Deus, sabe o que acontece na nossa vida? Nós viramos pessoas que imitam a bondade de um Deus que é bom. E nós queremos ser bons com as pessoas. Um bebê morre, a gente diz: foi Deus que matou. Né? Deus trabalha de maneiras misteriosas, Ele quis assim. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E eu vim para dar vida e vida com abundância. Nós precisamos dividir quem é quem nessa história. Um dia acontece coisas na sua vida ruins, você fala que foi Deus que fez. Espera aí, prosperidade é saber que tudo eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está comigo, o que me poderá fazer o homem? Né? A Bíblia diz que Ele não quer que ninguém pereça, ninguém morra. A vontade de Deus, qual é a natureza de Deus e do seu reino? É uma natureza de abundância e de prosperidade. Então, irmãos, se é uma coisa que precisa ficar claro para a gente, antes da gente ter dinheiro, a gente ter recursos, antes da gente pensar numa série de coisas que nós vamos fazer nessa vida, é quem é o Deus que eu estou servindo e o que Ele quer fazer na minha vida e quem Ele é. Porque tem se pintado um Deus que, conhecendo Ele do jeito que eu tenho conhecido nesses dias, eu não queria nem de perto. Porque esse Deus que tudo pagou por mim, Ele é um Deus que quer não só me abençoar, mas quer fazer a minha vida responder ao grande propósito que Ele tem para mim. Olha só, a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é abençoar as pessoas. A vontade de Deus é abençoar as pessoas. Sabia que a vontade de Deus é abençoar as pessoas? Agora, Deus vai abençoar as pessoas através de quem? Através de outras pessoas. Sabia que nós temos aqui aproximadamente umas 300 pessoas nesta noite? Se amanhã você acordar e dizer assim: eu fui criado para abençoar uma pessoa, e você mirar, e você falar assim: Senhor, o primeiro, o segundo, o terceiro que eu encontrar, eu vou abençoar ele. Eu vou abençoar ele. Eu não tenho perdido oportunidade nenhuma. Essa semana eu parei 2 acidentes aqui de moto, eu parei o meu carro, estava chovendo um dos dias, a mulher lá estatelada no chão aqui embaixo. Eu desci do carro e eu quis orar por aquela pessoa. Eu quero ver Deus fazendo coisas. Eu quero responder a esta prosperidade que Ele me chamou, de abençoar as pessoas. Então, a hora que tiver uma oportunidade, eu vou representar o reino pelo qual eu fui chamado. Eu quero te dar uma boa notícia. Você pode fazer isso também. Você encontra com gente na escola, no supermercado. Você encontra com gente no hospital. Você encontra com gente toda hora. Aliás, do seu lado tem uma pessoa que pode ser abençoada por você. Antes de você ir embora, já vai pensando no que você poderia dizer para esta pessoa. A vontade de Deus é curar as pessoas. A vontade de Deus é curar as pessoas. Sabia disso? Está com uma enfermidade? A vontade de Deus é te curar. Ah, quando? Um dia? Não, hoje, nesta noite, a vontade dele é te curar. A vontade de Deus é salvar as pessoas. E você precisa estar convicto disso. Amém? A vontade de Deus, se ela não estiver clara na nossa mente, irmãos, sabe o que vai acontecer com o nosso entendimento, se ele não estiver intacto sobre a vontade de Deus? Quando nós passarmos por problemas, nós certamente questionaremos a Deus e a sua bondade. Nunca questione esse Deus bondoso, Ele é bom. E muitas coisas não é Ele que está permitindo, não é Ele que está fazendo. É como o pastor César já dizia aqui, nós vemos num mundo onde tem pessoas más. Deus, Ele está aqui para fluir. Se nós não entendermos quem é Deus, nós vamos viver questionando eles. Ou pior, se o seu sistema de valor sobre Deus não é moldado por um conceito correto, você fará uma enorme quantidade de perguntas. Será que, qual a vontade de Deus? O que Ele está pensando? E aí você vai ocupar boa parte das suas energias espirituais, pessoais e emocionais. Quando muito, você vai começar a se amaldiçoar também. Eu sou um desgraçado mesmo, está vendo? Aconteceu porque eu não aprendi. Sabe, uma coisa é o convencimento do pecado, meu irmão.
O pecado, quando Jesus vem nos convencer, ele gera uma tristeza no nosso coração que produz vida. Arrependimento da parte de Deus, ele vem com tristeza, mas produz vida. Arrependimento que só produz tristeza e não chega na vida, não teve a sua ação completa. Então, o que eu quero dizer é uma coisa, que muitas pessoas nessa noite às vezes pensam assim, será que Deus me ama? Estão no ponto de questionar a Deus, estão questionando o Deus bom, esse Deus que você acabou de cantar. Como é que você pode, tu tens sido tão bom para mim, e questionar Ele depois? É uma coisa incoerente. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que o mundo vai piorar ou vai melhorar? Vai piorar? Vai melhorar? Vai melhorar mesmo? Com essa política que está aí? Será que vai piorar ou vai melhorar? Aí que está. Olha só uma coisa, eu queria te perguntar uma coisa. Quando eu e você somos canais da bondade de Deus, este mundo se tornará um lugar melhor. Quando eu entender que Deus quer fazer aqui nessa terra o que Ele quer fazer, o que Ele faz nos céus, esse mundo pode ser um lugar melhor. E eu tenho que estar comprometido com isto, porque eu sou uma demonstração do reino vindouro. Eu queria falar um pouquinho desse livro, que ele alcançou o seu ápice de leitura na década de 70. E esse livro, eu vou correr aqui, porque nós já estamos com o horário um pouco avançado, e esse livro, ele inspirou uma teologia de que Jesus ia voltar, e que não havia o que fazer, o grande planeta Terra, a agonia, e todos os cristãos que liam esse livro, olhavam e falavam assim, Jesus vai voltar. Então, se Jesus vai voltar, né, o que eu vou ter que fazer? Eu vou, já que vai tudo queimar mesmo, para que eu vou progredir e vou querer fazer dessa terra um lugar melhor? Vamos aguardar o arrebatamento. E o que teve de crente da década de 70 para cá, que ficou esperando Jesus voltar, e Jesus não voltou, eles ficaram aguardando o arrebatamento e deixaram de produzir resposta para esta humanidade através de um caráter transformado por Deus, é assim de gente. Se este mundo vai realmente piorar, vamos então apenas entregar uma mensagem de salvação e dos pecados e nada mais. Então olha isso. Você conhece esses caras aqui? Conhece? Steve Jobs. Passa o slide, por favor. Você nem passou esse? Desculpa. Tá bom. Tá bom, eu perdi aqui, eu estava empolgado. Tá bom, você já ouviu? Você conhece esses caras aqui? Steve Jobs. O Bill Gates. Conhece esse outro? Não, né? Esse é o Michael Dell, o dono da Dell Computadores. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Eles também eclodiram na década de 70. Graças a Deus eles não eram crentes. Porque se eles fossem crentes, sabe o que eles estavam fazendo? Esperando arrebatamento. Eu quero ler para você aqui, um pedacinho aqui, desse livro. Só um parágrafo aqui. Espera aí, ó. Olha só. Mais uma observação interessante. O autor desse livro fala assim, eu nasci no dia 31 de janeiro de 55, o mesmo ano em que Steve Jobs e Bill Gates nasceram. Bill Joy nasceu em novembro de 54, esses homens foram uns dos principais promotores da era da informação. Poucas, se há alguma das pessoas que lideraram a era da informação, eram seguidores de Jesus Cristo. Steve Jobs era budista, Bill Gates agnóstico e Michael Dell é judeu. Eu não tenho certeza quanto a Bill Joy. Aonde você quer chegar? Você pergunta bem? Você já se questionou porque dificilmente havia um único cristão na vanguarda da era da informação que estava surgindo? É porque eles estavam esperando o arrebatamento, os cristãos. Como esses caras não estavam, sabe o que eles foram fazer? Eles foram ser pioneiros naquilo que eles sabiam fazer e trouxeram, se você carrega um celular hoje, se você mexe num computador, se você dirige carros automatizados, né? É por causa desses caras aqui, que sabe o que eles fizeram? Eles aproveitaram o dom que Deus colocou neles, e mesmo sem eles saber, eles partiram para fazer deste mundo um lugar melhor. Amém? Então, eu queria te perguntar uma coisa, e nós estamos caminhando para o final, pode subir aqui. Olha só, qual é a expectativa deste mundo? Quando o mundo olha para você, olha o que Paulo diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparada com a glória que vai ser revelada em nós. Irmãos, esta glória não é para lá,
porque senão o texto não terminava do jeito que vai terminar. Olha o que ele fala: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos prósperos, dos filhos de Deus. A ardente manifestação, a ardente expectativa da criação, ela aguarda eu e você. A criação está aguardando, sabe quem? Os cristãos se manifestarem, os prósperos se manifestarem. Porque enquanto eles só estiverem correndo atrás dos recursos desta vida e deixando de responder ao propósito pelo qual eles foram chamados, eles vão deixar de produzir aquilo que Deus poderia fazer através dele. Olha o que diz isto: Deus faz história ungindo pessoas para que vejam o futuro da perspectiva dele e chamem o futuro à existência. Que futuro eu e você estamos chamando à existência? Os filhos de Deus, eu e você, nós deveríamos... Eu ouvi um pastor falando isso num outro livro, o Chambows. Ele diz o seguinte, que eu e você, nós deveríamos tomar todos os postos da sociedade, nós deveríamos ser o cabeça na área da educação, na área da cultura, na área das artes, na área do entretenimento. Nós deveríamos ser o cabeça. E você jovem que está aqui, você de qualquer idade, o que eu e você vai contribuir para isso? Nós carregamos o reino, nós somos prósperos. A prosperidade começa na nossa mente. E para encerrar, irmãos, sua visão de prosperidade está atrelada ao que Deus espera de você. A sua visão de prosperidade está atrelada ao que Deus espera de você. Amém? Próximo. A sua religiosidade, a sua religião e a sua incompreensão de Deus está roubando a sua história e o seu legado. E o seu legado. Eu queria só ler mais esse texto. E terminar com mais um negócio. Olha o que diz aqui: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, que quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando ele subiu às alturas, ele pegou todo o cativeiro e todo o cativo e deu dons para você. Você está cheio de dons, sabia? Você está cheio de dons e eu também. Olha isto, olha, põe o próximo, só para mim terminar com isto. Você lembra de Pedro e João subindo ao templo? Subindo ao templo? Eles encontraram um paralítico que há vários anos estava ali naquela situação. E o que foi que eles pediram para Pedro e João? Pediram uma esmola. Pedro e João pegaram o bolso assim, ó. Deixa eu ver o que vai sair daqui, se meu bolso não está furado. Eles não tinham nada, mas sabe o que eles tinham? Eles assim: eu não tenho nada, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta e anda. Levanta e anda. Sabe, meus irmãos, eu queria que você ficasse em pé comigo agora. E você pudesse... eu estou mudando aqui, eu penso que muda aí. Desculpa. Pode ir para o último. Para o penúltimo. Mais um. Mais um. Mais um. Para o último, é para o último. Isso. Existe um tesouro que está escondido em você. Existe um tesouro que você... Só que existe mentiras que precisam ser destruídas. E luz precisa iluminar as trevas do nosso entendimento, para que você saiba quem é você, que você é um próspero. Você é um próspero. Eu queria cantar com você esse cântico. Eu queria que você pensasse... Eu queria que você confessasse mais uma vez quem é você. Para que eu e você não tenhamos desculpas mais para viver uma vida oscilando entre pobreza e riqueza, e nós possamos viver toda a prosperidade que o Senhor tem para as nossas vidas.